Irmãos amados, vamos começar a exposição, versículo por versículo, do Evangelho de Mateus. E eu espero que você fique entusiasmado junto comigo e talvez até se aproprie um pouco mais de interesse por esse livro. Eu quero fazer um resumo rápido antes da gente entrar na genealogia e expor versículo por versículo dessa genealogia. Um resumo do Evangelho de Mateus. O autor é o Mateus, Levi. Pelo menos ao longo do registro da história da igreja, fica claro que esse evangelista era um dos apóstolos do Senhor Jesus, embora ele mesmo não se apresente dessa forma aqui. Ele era um ex-cobrador de impostos, chamado publicano, e foi chamado por Jesus em Mateus capítulo 9, versículo 9, o maior de todos os chamados. Jesus anda, Jesus vê, Jesus chama. Eu sempre gosto dessa observação quando você vai nos evangelhos perceber o chamamento do Senhor Jesus. Você vai conhecer essas três esferas. Ele anda pelo caminho, ele vê a pessoa e ele chama a pessoa. Irmãos, nós, no início dessa liturgia, desse culto, lemos o texto de Mateus capítulo 28, 18 a 20. Foi 16 a 20, certo? Mas 18 a 20 ele diz que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra. E nós precisamos ir e fazer discípulos de todas as nações, sim. E precisamos batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensiná-los a guardarem todas as coisas que vos tenho ordenado. Foi isso que Jesus disse. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos, até o fim. Irmãos, nós precisamos ir. Jesus andava pelo caminho, Jesus via as pessoas, Jesus chamava as pessoas. O maior de todos os chamamentos. Aquele que disse, haja luz, agora chama seres humanos, pecadores, ao arrependimento e a segui-lo, tomarem a sua cruz. Então, com Mateus o publicano não foi diferente, e semelhantemente como Pedro e Tiago e João e André deixaram as redes imediatamente e seguiram Jesus e se tornaram pescadores de homens, Mateus deixou a contabilidade, a controladoria, a mesa de cobrança de impostos e foi atrás de Jesus, sem titubear, irmãos, o maior de todos os chamados. Esse é o chamado de Jesus para nossas vidas. Esse evangelho foi o escrito mais direcionadamente ao público judeu. É claro que se estende a todos os povos, mas ele escreve especialmente para uma comunidade judaica, a qual ele desejaria alcançar com os relatos da vida de Jesus. Não são relatos necessariamente cronológicos ou perfeitamente alinhados na linha do tempo. Os evangelhos se permitem fazer muitas vezes saltos no tempo, mas é um evangelho que lista, assim como o evangelho de Lucas, a vida de Jesus de forma mais cronológica, mais do que o evangelho de Marcos e de João. O propósito, então, é mostrar que Jesus é o Messias prometido. Inclusive, o título, o tema dessa pregação é quem é o ungido Rei dos Reis. Mateus apresenta Jesus como o rei do seu povo, o rei prometido dos judeus. E esse cumprimento da promessa ele vai listar para nós em todo o seu evangelho. Então o propósito era mostrar que Jesus é o Messias prometido, o cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento, que ele era o filho de Abraão, que ele era o filho de Davi, o verdadeiro rei prometido. A estrutura é dividida em 28 capítulos. Essa divisão de capítulos é muito mais para a nossa didática e aprendizado, porque não era necessariamente assim que o Evangelho de Mateus foi escrito, mas para fins didáticos, para o nosso aprendizado, ficou dividido em 28 capítulos. No capítulo 1 e 2, ele fala sobre o nascimento e a infância de Jesus, rei. Ele fala sobre a genealogia, o cumprimento das profecias nessa genealogia. No capítulo 3 a 7, ele fala sobre o início do ministério de Jesus, o seu batismo e o sermão do monte, o seu período no deserto. Então ele fala sobre uma ética de um rei supremo, de um rei superior, a ética do reino de Deus. No capítulo 8 e 10, eu recomendo fortemente que você anote essas coisas, não só para ter a própria habilidade de ensinar para pessoas que te perguntem. Então, eu recomendo que você ou anote no bloco de notas do celular, ou pegue uma caneta e anote na sua própria Bíblia, que é o meu caso, eu gosto de fazer isso. E geralmente, eu não estou recebendo nenhum tipo de patrocínio, mas eu gosto muito de comprar essas canetinhas, que elas são 02, geralmente ela vai ficar marcando a sua Bíblia e vai sair do outro lado. 01, se você tem uma dificuldade com isso, não vai sair tanto do outro lado na Bíblia, então 01 pode ser útil para você, mas eu gosto da ponta um pouquinho mais grossa para fazer os meus círculos, para pegar as minhas setas, anotar os textos correlacionados. Irmãos, em 2009, quando houve a minha conversão, eu comecei a estudar a Bíblia dessa maneira, não era exatamente nessa estrutura, eu acho que eu evoluí um pouco, mas eu já anotava os textos correlacionados. Eu acho que Jesse faz a mesma coisa, você percebe que a nossa estrutura de pregação é assim. Então, pessoas que estudam a palavra geralmente param um pouco, mastigam aquele texto,
pega os textos correlacionados. Se você tem alguma Bíblia de estudo, eu recomendo que você, de repente, compre a Bíblia de estudo da Fé Reformada. Essa Bíblia foi organizada por R.C. Sproul, um pregador norte-americano que já faleceu, mas um teólogo brilhante, por mais que ele não seja necessariamente perfeito em relação a toda a sua teologia, afinal, só a palavra é inerrante, mas ele traz bons comentários bíblicos. Ou então você compre também a Bíblia de John MacArthur, ou então a Bíblia do Chad, a Bíblia de estudo de Genebra, ou a que eu tenho gostado muito, muito e recebi Dia dos Pais de presente, a Bíblia de estudo do Charles Spurgeon, o meu, sei que eu posso colocar dessa forma, meu teólogo favorito de toda a história. Então, se você tem algum teólogo quase que de estimação ou de favorito, o meu é Charles Spurgeon, e a Bíblia de estudo de Charles Spurgeon traz os seus comentários. A versão, eu não encontrei ainda nenhuma versão que trouxesse a versão que eu mais gosto, que é a ARA, mas essa Bíblia propositalmente usa a tradução King James, traduzida do inglês para o português, que era basicamente a Bíblia que Spurgeon usava lá em Londres, em 1800 e pouco. Ele usava a Bíblia de estudo, ele usava a Bíblia na tradução King James, ok? Uma tradução fiel ao Senhor e aos escritos originais em aramaico, grego e hebraico, tá bom? Então, a minha recomendação é que você pare um pouco, mastiga o texto. E sim, um dos meus objetivos aqui, além de mostrar versículo por versículo para você, além de trazer algumas aplicações à sua vida, é expor uma maneira útil para você estudar a sua Bíblia no dia a dia. É por isso que nós nos esforçamos por trazer versículo por versículo, para que você aprenda os textos. E uma das formas que eu sei que você vai ter de utilidade, de não perder o conhecimento dessa pregação e até se concentrar um pouco mais, é você fazer algumas anotações ou anotar os versículos correlacionados na sua própria Bíblia. Então, no capítulo 8 a 10, e aí eu vou continuar essa sequência da estrutura geral, do capítulo 8 a 10 ele fala sobre os milagres, especialmente os milagres de Jesus, e o envio dos discípulos. Em Mateus, diferente de Lucas, ele fala sobre o envio dos 12 apóstolos, mas em Lucas ele estende um pouco mais esse panorama no capítulo 10, dizendo que houve uma missão dos 70 discípulos. 12 eram apóstolos, mas a comunidade dos discípulos de Jesus era vasta, e os 70 discípulos, homens, saem de dois em dois, de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino. Essa foi uma missão que Deus deu, obviamente, para todos nós. A grande comissão nós entendemos que se estende a homens e mulheres, mas naquele contexto ele estende aquela missão dos 70, eram 35 duplas de homens que foram de cidade em cidade em todo o território de Israel. Do capítulo 11 ao 20, irmãos, aqui são quase 9 versículos, 9 capítulos, perdão. Na verdade, são 10 capítulos aqui, do 11 ao 20. Conflitos e ensinos do reino de Jesus. Jesus se revela como Messias, mas é rejeitado. E aqui ele lista, inclusive, as cidades impenitentes que rejeitaram a pregação do evangelho de cidade em cidade, que foi posta pelos apóstolos e discípulos de Jesus. No capítulo 21 ao 25, é a semana final em Jerusalém. Então, o capítulo 21 já começa ali aquela última semana, você vê o quanto ele se estende do capítulo 21 até o 28, naquela basicamente última semana da vida de Jesus. Então, os 3 anos de ministério vão do 1, na verdade, do nascimento, né, 1 e 2, basicamente os 3 anos de ministério de Jesus, que começa no batismo das águas do Jordão, com João Batista, vão do capítulo 3 ao capítulo 21, capítulo 20. No capítulo 21 ao 25, semana final em Jerusalém, o ensino sobre o juízo e o sermão profético escatológico lá em capítulo 24. E no capítulo 26 a 28, a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo, o clímax do evangelho. Ok? Características principais desse evangelho é o evangelho do cumprimento das profecias de Jesus. Mais de 60 citações ou alusões ao Antigo Testamento estão presentes no evangelho de Mateus. Expressões como para que se cumprisse a Escritura estão presentes em Mateus capítulo 1, versículo 22. Como sua Bíblia está aberta em Mateus capítulo 1, observe. Ora, tudo isso aconteceu, versículo 22, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aqui ele está citando o Antigo Testamento no profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vá comigo para Mateus capítulo 2, 15. Mateus 2, 15, a palavra de Deus diz: e lá ficou até a morte de Herodes, ou seja, no Egito, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Oséias, em Oséias capítulo 11, versículo 1. Então você já poderia anotar aí ao lado da sua Bíblia, nesse versículo, Oséias 11, 1, tem lá: do Egito chamei o meu filho. E também, outro exemplo prático, rápido, está próximo a nós,
capítulo 2 de Mateus, versículo 23, a palavra de Deus diz: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por meio dos profetas. E aqui ele está citando Isaías 11:1. Ele será chamado Nazareno, porque veio de Nazaré. Embora tenha nascido em Belém, veio de Nazaré, e isso confunde os fariseus. Isso confunde os estudiosos e escribas que dizem: algo bom pode sair de Nazaré? Como você se diz o Messias? O Messias e veio da Alta Galileia, de Nazaré. Que tipo de região é essa? É por isso que ele é chamado Nazareno, da cidade de Nazaré. Ele foi criado em Nazaré, quando ele volta do Egito. E também é chamado de Galileu. E Galileia era uma região mais conhecida por ter uma presença muito forte dos gentios. Então, isso é escândalo para os estudiosos e escribas. Ok? Mas, irmãos, percebam aqui. Esse é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Alguns estudiosos apontam que Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, cumpriu mais de 300 profecias a respeito dele. Pelo menos, na sua listagem inicial, mais de 300 profecias cumpridas em Cristo Jesus, através dos estudos do Evangelho de Mateus. Existe aqui na estrutura, nas características principais do Evangelho de Mateus, uma ênfase no reino de Deus. A expressão reino de Deus aparece mais de 30 vezes nesse Evangelho. Alguns estudiosos apontam 5 grandes discursos nesse Evangelho de Mateus, 5 grandes discursos que fazem alusão, um paralelo com os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Mas eu, particularmente, gosto de pensar em pelo menos 7 discursos, que ousadia minha acrescentar mais 2, mas eu acho que são 2 bem relevantes para a igreja. Então, os 7 discursos, eu vou listar os 5 primeiros, que são os 5 mais comuns de serem vistos pelos estudiosos, e os 2 últimos, então, são acréscimos da minha parte. O Sermão do Monte começa em Mateus capítulo 5, vai até o capítulo 7 de Mateus, e fala a respeito de uma ética do reino de Deus. O segundo discurso é o discurso missionário, os 12 apóstolos, enquanto Lucas 10 menciona a missão de 70, ok, de cidade em cidade, Mateus se detém na ideia dos 12 apóstolos, e isso não é contraditório, é só uma visão diferente a respeito dessa missão, mas aqui ele também acrescenta, de Mateus 10 a 11, os grandes ais contra os fariseus e religiosos da época. Então é um discurso que eu meio que unifiquei essa ideia aqui, discurso missionário, vão de cidade em cidade pregando o evangelho do reino, e também batam o pó dos pés contra as cidades impenitentes, ou seja, as cidades que rejeitaram esse evangelho. Ao mesmo tempo ele fala sobre os ais, ai dos religiosos, dos escribas e fariseus. Enfim, e ele traz esse discurso no capítulo 11, e também ele finaliza basicamente o capítulo 11 trazendo a ideia do vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. Então ele envia os discípulos em missão e também traz advertências severas contra os religiosos. O terceiro discurso seria as parábolas do reino. O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus é recheado de parábolas. Eu estou ansioso, irmãos, com ansiedade boa, frutífera, por trazer aqui essas parábolas para vocês. Trataremos todas elas, se Deus permitir. A parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, da pérola preciosa, a parábola da rede, a parábola do pai de família e dono de tesouros novos e velhos, todos aqui em Mateus 13, mas existem muitas outras parábolas no Evangelho de Mateus e nós vamos passar por todas elas, eu espero. Também o quarto discurso é o discurso sobre a igreja. Uma curiosidade é que Mateus é o único dos evangelhos que traz a palavra igreja em 2 episódios, em 2 versículos interessantes. Okay? A palavra eclesia aparece somente no Evangelho de Mateus, e depois vai aparecer somente em Atos, no estabelecimento de fato da igreja. Mas Jesus, de acordo com Mateus, cita em suas palavras 2 vezes a palavra igreja. Mateus 18 é um exemplo disso. Então ele traz aqui o discurso sobre a igreja, a parábola da ovelha perdida, como aplicar a disciplina com o irmão faltoso e pecador, quantas vezes se deve perdoar, e a parábola do queredor incompassivo traz a ideia de vida comunitária, perdão, disciplina eclesiástica e tudo isso que são as marcas da igreja do Senhor. Além dele usar a palavra igreja mesmo nesse evangelho. O quinto discurso, então, é o discurso escatológico. O fim está próximo. É urgente a mensagem de que você deve se arrepender e crer em Jesus e viver para Ele. Mateus 24 e também Mateus 25, fim dos tempos, vigilância e juízo. E aqui são os meus 2 acréscimos. O sexto discurso das denúncias contra os fariseus. Mateus capítulo 23, é importante estarmos apegados a esse texto.
Mateus 23, eu acho que é um discurso muito importante para não estar presente. Pureza verdadeira, juízo sobre a hipocrisia religiosa dos fariseus. E o sétimo discurso é o que nós lemos no início da nossa liturgia, do nosso culto, que é o discurso da grande comissão. O ide, o envio de toda a igreja, de todos os discípulos, para que então preguem o evangelho de Cristo para a salvação daquele que crê e para o juízo daquele que não crê. Autoridade de Cristo, missão universal da igreja e o envio da sua igreja. Os temas centrais, então, desse evangelho: Jesus é o rei e Messias prometido. O cumprimento das Escrituras. Jesus é o novo Moisés, o filho de Davi, o Emanuel. Vocês lembram que Moisés apontava já para o povo de Israel, dizendo assim: vai vir um profeta que vocês precisam ouvir. Também um tema central no Evangelho de Mateus é o reino de Deus, o reino dos céus, também utilizando esse termo. Chamado ao arrependimento, vida no reino e a missão. E também um tema central é a igreja e a missão universal da igreja. Mateus é o único evangelho que então cita em Mateus 16, 18 o termo igreja e Mateus 18, 17 o termo igreja. Missão universal começa voltado aos judeus, mas termina com a grande comissão aos povos para alcançar todas as nações. Esses são os temas centrais, irmãos. Depois desse necessário panorama, nós precisamos entrar então na genealogia de Jesus. Irmãos, a genealogia de Jesus é um grande marco para o início do Novo Testamento. Você imagina que o Novo Testamento, na organização do cânon, foi inaugurado com o Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus inicia a sua jornada com a genealogia. Você consegue imaginar Mateus escrevendo o Evangelho ao longo da vida de Jesus? Alguns datam a escrita do Evangelho de Mateus por volta de 50 a 70 depois de Cristo, ou seja, muito depois da sua morte. Ele nem sequer é cotado como um dos primeiros evangelhos. Talvez o Evangelho de Marcos tenha sido cotado como sendo o primeiro dos evangelhos a ser escrito. E esse é escrito com um foco maior nos gentios, no povo que não era o judeu. Mas você consegue imaginar Mateus escrevendo alguns dos seus trechos, algumas frases, como alguém que pensa: um dia eu vou registrar isso em algum momento. Então aqui Jesus trouxe alguma frase, alguma coisa importante, ele vai lá e anota no seu caderno. Ele era provavelmente zeloso da matemática, ou dos cálculos, da organização. É provável que ele fosse assim. Por ser publicano, ele talvez tivesse essa experiência. E você consegue imaginar ele chegando para Jesus, talvez dizendo: Jesus, de tudo que eu já escrevi. É claro que isso é só uma conjectura, queridos, é só uma imaginação. Isso não está nas Escrituras. Mas de tudo que eu escrevi, como eu deveria começar o Evangelho? Como autor, não muito conhecido ainda, mas como autor, eu posso dizer que muitas vezes nós criamos o início do livro depois de ter escrito todo ele. A Andressa tem escrito também um livro que vai ser muito oportuno para a igreja, creio brasileira, sobre criação de filhos, sobre como as mães podem ser bíblicas e glorificarem a Deus, não porque ela é perfeita, mas por ter a ousadia de compartilhar um pouco da jornada cheia de falhas, mas ao mesmo tempo cheia da graça redentora de Deus na vida dela. Então, eu tenho certeza, ela está escrevendo o livro, então começou ali o primeiro capítulo, a estrutura até o final dos capítulos, e logo depois que ela terminar todo o livro, ela vai pensar: como eu devo começar esse livro? Que tipo de introdução? Que tipo de parte pode jogar luz em todo esse livro? É assim que muitos autores fazem, e eu creio que foi assim que Mateus fez. Ele não buscou a genealogia em primeiro lugar. Ele primeiro provavelmente escreveu todo o livro, e depois ele pensou: como eu devo começar? Ou talvez ele tenha até perguntado para o próprio Jesus. E eu consigo imaginar Jesus dizendo: Mateus, você vai escrever um pouco mais voltado para os judeus, e é necessário que eles saibam que eu sou uma pessoa no tempo e que eu vim da descendência de Davi. Irmãos, eu quero trazer um relato para vocês que eu li no comentário do Assis Sproul. Eu estou me apoiando aqui em todo esse texto em ombros de pessoas que foram grandemente usadas por Deus. Os comentários que eu li para a gente trazer essa pregação aqui: J.C. Ryle, Spurgeon, D.A. Carson, Sproul. Então foram homens que eu pude ler os comentários e a perspectiva deles a respeito desse texto da genealogia. E o Sproul conta um relato interessante sobre isso, e eu espero que, por tanto contato com missionários, ontem nós estávamos lá no culto da Pioneiros, 20 anos da Agência Missionária Pioneiros aqui no Brasil, e foi belíssimo. Hoje continua o congresso lá na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. Mas, irmãos, eu espero que, de tanto contato com o Tiago e Isis e outros missionários, eu possa, como Assis Sproul, contar essas histórias. Ele conta que uma missionária muito amiga dele, muito próxima, foi para um povo não alcançado, algo como o Ronaldo Lidório, o pastor Ronaldo Lidório fez com os concombas lá na África, e ela chega nesse povo não alcançado, e esse povo não alcançado tinha um dialeto. Você sabe que existem milhares de idiomas no mundo. Se não me engano, são mais de 6 mil idiomas, algo próximo a isso. E nem todos os idiomas, nem todos os dialetos possuem
registro escriturístico, códigos linguísticos. Muitos desses dialetos são só passados de geração a geração por meio da fala. E todas as vezes que um missionário chega nesses povos, nessas tribos, ele sabe que o trabalho de base que ele vai ter é de mais ou menos uma cerca de tempo de 10 anos. Por quê? Ele precisa conhecer aquele dialeto. Primeiro vai se comunicar por mímica, ou o que seja. Depois ele vai conhecer aquele dialético. Depois aquele missionário vai fazer um favor muito grande para aquele povo, que é fazer a construção do registro linguístico dele. Então, para muitos desses povos que eram não alcançados e se tornaram alcançados, o primeiro registro, irmãos, por meio dessa grande comissão de homens zelosos, mulheres zelosas, o primeiro registro escrito do seu dialeto é a Bíblia. E geralmente começa com o Novo Testamento. Então, essa missionária estava lá e contando para Assis Pru que ela passou anos e anos conhecendo a língua, dominou a língua. Então, ela começou a criar os códigos linguísticos. E ela, então, traduziu o Evangelho de Mateus. Mas perceba o que ela fez. O primeiro livro escrito dessa tribo foi o Evangelho de Mateus. Então ela foi na sequência para escrever todo o Novo Testamento e depois avançar para o Antigo Testamento. 10 anos tinham se passado e nenhuma pessoa na tribo tinha se convertido. Nenhuma pessoa na tribo tinha se convertido. 10 anos, irmãos. O primeiro livro de Mateus chega impresso, lindo. Houve uma grande comoção na tribo, houve uma grande gratidão, porque agora eles tinham a língua, de alguma forma, o dialeto deles, escrito, registrado, né, com código linguístico, ou seja, letras, palavras, frases, e ela ia poder, inclusive, ensiná-los a ler. Eles ficaram muito gratos, mas nenhuma conversão ainda. Então, ela conta para o Assis Pru que ela tinha omitido o capítulo, basicamente, primeiro, a genealogia de Jesus. Ela tinha pensado que seria algo, de todas as coisas que ela precisava se esforçar para traduzir, seria a coisa menos importante. Seria a coisa menos importante. Irmãos, a segunda versão desse Evangelho de Mateus, ela não ia ser negligente. Ela continuou o trabalho de transcrição e de tradução. Ela produziu o capítulo 1, então finalizou ali o Evangelho de Mateus. Quando chega essa segunda leva de livros, é de arrepiar isso. Quando chega a segunda leva de livros, e então o livro finalmente estava com a genealogia, o chefe da tribo lê a genealogia e se converte pela genealogia. A missionária ficou em choque. E ela conta para Assis Pru assim, em choque. Como alguém pôde se converter com a genealogia de Jesus? E o chefe da tribo diz para ela assim, você passou aqui 10 anos. E eu pensava que você estava contando histórias que eram como ficção. Eu pensava que você estava contando histórias que ajudavam a gente a ser mais respeitosos, ou sermos mais cordiais uns com os outros, ou termos mais diligência no trabalho, ou fazermos alguma coisa para um Deus. Eu não sabia que esse Deus era um homem. Eu não sabia que ele era uma pessoa na história. Eu não sabia que ele tinha pai nem mãe. Eu não sabia que ele era verídico. Verídico, irmãos. E ele se converteu, amém? Você consegue dizer glória a Deus por isso? Veja, para aquela tribo era muito importante que Jesus fosse uma pessoa na história, e certamente para os judeus também era. Irmãos, nós não podemos menosprezar a genealogia. Spurgeon fala sobre isso. Como poderíamos menosprezar um texto tão rico a respeito de toda a história da redenção, traduzida para nós aqui. Em Lucas capítulo 13, a genealogia é um pouco diferente, tem uma perspectiva um tanto diferente. Mateus tem um apego a essas 14 gerações, 3 grupos de 14 gerações, de Abraão a Davi, de Davi a Babilônia, da Babilônia até Jesus. E ele se esforça por concatenar as gerações dentro desse grupo de 3 blocos de 14. Lucas, ele passa de Adão até Jesus. Se nós fôssemos fazer um relato dos principais nomes de Adão até Jesus, seria Adão, Sete, Noé, Sem, dos 3 filhos de Noé, Sem foi da ascendência de Jesus, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi, Jesus. Seria mais curto, digamos assim, os principais nomes seriam esses. Mas, irmãos, nós podemos nos alegrar com a genealogia. A genealogia de Jesus nos ensina lições preciosas. Primeiro, Deus cumpre suas promessas. A genealogia mostra que a promessa feita a Abraão em Gênesis 2:3, em Gênesis 15:6, e também as promessas feitas a Davi em 2 Samuel 7:12 a 16, se cumpriu em Cristo. E seria muito bom que quando você fosse ler, eu já disse aqui, um dos meus objetivos com essa pregação, além de te mostrar algumas aplicações práticas para a sua vida e te dar um
um deslumbramento pela genealogia de Jesus, é também te orientar como estudar genealogias, como ter proveito, como ficar de fato impactado e extrair aplicações de genealogias. Então leia o texto de Gênesis 2, 3. Leia depois Gênesis 15, 6. Aponte para Abraão nesses textos. Davi, leia depois 2 Samuel 7, 12 a 16. Leia também Jeremias capítulo 23, 5 e 6, a promessa do descendente de Davi. Ou ainda Isaías 11, de 1 a 10. Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33. Romanos, capítulo 1, versículo 3. Apocalipse 22, 16. Salmos 89, 3 e 4, versículo 3 e 4. E também versículo 35 a 37. São textos que vão apontar para essa realidade. Jesus é filho de Abraão. Jesus é filho de Davi. E por ser filho de Abraão, você pode ainda ler Romanos, capítulo 4, versículo de 11 a 12. Leia os textos correlacionados. Então, Deus cumpriu as suas promessas no Antigo Testamento e também traz o apontamento claro que Jesus é filho de Abraão e filho de Davi. Mesmo após séculos de espera, você sabe que de Malaquias a Jesus são mais de 400 anos de espera sem nenhum tipo de movimento profético até chegar a João Batista. Pelo menos não existe movimento profético relatado na Bíblia. Talvez alguns outros profetas, mas não foram relatados nas Escrituras. Então, de Malaquias a Jesus, só João Batista então se torna profeta e vê no espírito de Elias. Então, mesmo após séculos de espera, exílio, silêncio, Deus não falhou no cumprimento da sua promessa. Ele não falha. Eu quero que você saia daqui com essa lição no seu coração. Deus não falha. Nós podemos confiar que o Senhor cumpre cada palavra que prometeu. E a sua promessa do resgate da sua igreja não tarda, irmãos. Ele virá resgatar a sua noiva, aqueles que creem. E aqueles que não creem já estão condenados. Segunda lição importante. A graça de Deus inclui pecadores como eu e você. Eu vou citar só alguns aqui. Inclusive, as 5 mulheres citadas na lista, que todas são, obviamente, pecadoras. Ao contrário do que a Igreja Católica diga que Maria não era pecadora, o próprio Jesus aponta ela como sendo uma mulher comum, pecadora, certamente cheia de graça, certamente recebida por Deus como um ponto, alto da sua escolha. Era uma mulher cheia de graça e, de fato, concebeu Jesus na sua virgindade, mas logo depois, o próprio texto bíblico que nós acreditamos e pelo qual nós conhecemos Jesus, aponta que Maria teve muitos filhos, irmãos de Jesus, irmãs de Jesus. Então, você consegue citar pelo menos 2, que foram os autores das epístolas de Judas, irmão de Jesus, não eram os cariotes, e nem era o outro Judas apóstolo, mas Judas, irmão de Jesus, e Tiago também, provavelmente o escritor da epístola de Tiago. Então, nós temos Tamar em Gênesis 38, Raabe, uma ex-prostituta em Juízes capítulo 2, em Josué capítulo 2, Ruth em Ruth capítulo 1, Batseba em 2 Samuel capítulo 11, Maria também em Lucas 1 aparecem nessa lista. Prostitutas, estrangeiras, envolvidas em escândalos, mas todas essas pessoas incluídas na linhagem do Messias. E muitos homens e reis que foram corruptos em suas ações, também incluídos na linhagem do Messias. Deus transforma histórias quebradas, queridos, e usa pessoas improváveis. A sua história é de dor, é marcada talvez por decisões equivocadas, pecados duros e sujos. Deus pode resgatar você para uma glória eterna com Ele e, ao mesmo tempo, usar a sua descendência para o louvor da sua glória. Terceira lição importante, o plano de Deus avança apesar do pecado humano. Muitos reis na genealogia foram perversos. Você conhece a história de Roboão, e nós vamos listar algumas coisas aqui. Manassés, o próprio Jeconias, que era Joaquim, filho de Joaquim. Mesmo assim, a linhagem real não foi anulada. Jesus tinha na sua ascendência, ele era descendente de pessoas também, infelizmente, corruptas, que se corromperam pelo pecado e se deram aos prazeres da carne. Mas o Messias veio para resgatar aqueles que creem. Nossas falhas não frustram, queridos, os planos de Deus. Os planos eternos de Deus não podem ser frustrados e se cumprirão. A grande chave é que as nossas falhas nos afastam de Deus. E precisamos, então, mortificar o pecado, do contrário, ele mortificará quem somos. 2 Timóteo 2,13 diz: se somos infiéis, Jesus permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel.
A quarta lição, queridos, que nós podemos aprender com a genealogia de Jesus é que Jesus é o rei prometido. A genealogia enfatiza Davi e a realeza do Messias. Jesus é o filho de Davi, esperado para governar com justiça e com retidão. Cristo é o rei legítimo e soberano sobre todas as nações. Não vai dar tempo, talvez, de você abrir a Bíblia, eu quero passar um pouco rápido, vamos avançar, versículo por versículo. Mas Jeremias, capítulo 23, versículo 5, anote na sua Bíblia para você ler depois. A palavra de Deus diz: suscitarei a Davi um renovo justo, e ele reinará como rei. E o rei, na Bíblia, está com R maiúsculo, o rei dos reis. E ele agirá sabiamente, e executará justiça e juízo na terra. Juízo e justiça na terra. Zacarias 9:9, a palavra de Deus fala sobre Jesus ser rei, e diz: eis que vem a ti o teu rei, justo e salvador, humilde e montado em um jumento. Você reconhece esse texto? Ele também está transcrito, né, em Mateus capítulo 21, versículo 5, no apontamento de que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, o cumprimento da profecia de Zacarias 9:9. Mateus capítulo 2, versículo 2 diz: os sábios do Oriente chegaram em Jerusalém, na principal cidade do reino, digamos assim, de Israel, ainda pertencente ao Império Romano, e eles dizem: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ninguém adora um rei, querido, se ele não for reconhecido como um Deus. César se achava Deus, mas o rei verdadeiro, o rei de justiça, que não teve nenhuma audiência com César e o menosprezou no seu governo, ao mesmo tempo honrou debaixo da sua autoridade constituída por Deus, porque em Pôncio Pilatos, o governador, Jesus padeceu sobre o seu governo. Mas Jesus era de fato o rei dos reis, e o seu reino não era desse mundo. João capítulo 1, versículo 49 diz: Natanael falando sobre Jesus: Rabi, ou seja, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Que declaração forte. Geralmente lembramos da declaração de Pedro, né? Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Mas que declaração forte, Natanael: tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. 1 Timóteo 6, 14 a 15 diz que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível. Paulo está orientando Timóteo para guardar a palavra de Deus, o mandamento de Deus, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas próprias manifestará esse mandato imaculado, essa manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, manifestará o bem-aventurado e único soberano, com S maiúsculo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Essa manifestação do Senhor Jesus nos manifestará aquele que é o próprio Cristo. Apocalipse 11, 15 diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos? Amém? Todos estão aqui? Amém. Como eu poderia fazer uma pregação mais rasa que essa, queridos, se nós estamos diante de um texto tão rico? Como eu poderia gastar tão pouco tempo falando só algumas lições práticas, se estamos diante daquela genealogia que aponta para o Messias, o cumprimento mais importante de toda a história? Nenhum fato foi narrado de forma mais assombrosa do que o nascimento de Jesus, até o seu nascimento. Depois, então, vem dois eventos também maravilhosamente assombrosos: a sua cruz e a sua ressurreição. Apocalipse 19, 16 diz: tem no seu manto, esse é o Cristo, no seu manto e na sua coxa, um nome escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por favor, não pense em escrever isso sobre a sua coxa. Afinal, a tatuagem que o crente deve ter, especialmente aqueles que, não estou dizendo que é pecado fazer tatuagem, mas se existe uma tatuagem que você deve cravar no seu coração, é o Senhor Rei dos reis. E você deve tatuar isso no seu coração, não é no seu peito, não é na sua pele, é na sua alma. Essa é a tatuagem que importa, que tenhamos. Embora, se você tem tatuagem, não é pecado, fique em paz com isso. Pelo menos não parece ser pecado na Bíblia. Quinta lição importante que nós podemos aprender: Jesus é o Salvador de todas as nações. Abraão é lembrado para destacar que em sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Irmãos, estrangeiros como Raabe, que era cananeia, ou Ruth, que era moabita, apontam para a inclusão dos gentios. O evangelho é para todos, é para os judeus, é para os gregos, é para os gentios, homens e mulheres, ricos e pobres. O evangelho é para todos. Hernandes Dias Lopes, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que a igreja é o lugar assombroso em que o doutor, em qualquer que seja a matéria, se assenta para ouvir muitas vezes
o humilde pregar da palavra de sabedoria da palavra de Deus. Não que todo pregador seja necessariamente ausente de estudo, mas sim, se os próprios apóstolos eram iletrados e falaram com ousadia, nós também podemos ouvir qualquer pessoa que abra a palavra e pregue fielmente a palavra de Deus, o Evangelho. Gálatas 3,14 diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, então para alcançar todos os povos. Sexta lição importante que nós podemos aprender com a genealogia de Jesus, Cristo é o clímax da história. A genealogia é organizada em 3 blocos de 14, Abraão a Davi, Davi ao exílio e exílio a Cristo. A história de Israel encontra o seu centro e clímax em Jesus, o seu mais alto ponto, o cume. Toda a Bíblia, querido, toda a história e toda a nossa vida só fazem sentido em Cristo. Amém? Mateus 1,17 diz, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde o exílio até Cristo são 14. Irmãos, quantas profecias falam de Jesus? Alguns estudiosos apontam cerca de 500, outros 800 profecias, e no Evangelho de Mateus, pelo menos 300 se cumprem diretamente relacionadas a Cristo. Eu vou trazer rapidamente aqui, versículo por versículo, para nós entendermos um pouco da genealogia e partimos para o final. Mateus destaca uma coisa curiosa também, não era comum nas genealogias daquela cultura semítica, do povo de Israel e de outros povos, destacar mulheres, mas Mateus destaca 5 mulheres. Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria, mãe de Jesus. Tamar, história curta, ela era viúva de filho de Judá. Judá era filho de Jacó. Jacó é Israel. Jacó, então, teve 12 filhos e um deles era Judá, que é a tribo que Jesus viria. Jesus, então, é da tribo de Judá. E ela era viúva do filho de Judá, que era Então, morreu. Depois, pela lei do levirato, o seu irmão deveria se casar, se ele não fosse casado, deveria casar com a viúva para constituir descendência ao seu irmão mais velho. Então, o primeiro filho seria filho, na verdade, de Nas genealogias, se Onã, que é o segundo filho de Judá, tivesse um filho com Tamar, esse primeiro filho seria de seu irmão mais velho que morreu, e então, depois, ele teria descendência para si. Ok? Tamar, então, casa-se com Onã. Onã morre também. Então, Judá pensou, humanamente falando, de forma corrupta, ele era obrigado a entregar Selá, que era o seu terceiro filho. Mas ele pensa, para que Selá não morra também, eu não vou dar ele para Tamar, não. E ele meio que engana, ludibria Tamar e diz assim, deixa ele crescer, quando ele se tornar adulto, ele se casa com você. Tamar foi lá e esperou, foi para a casa dos pais dela, esperou. Judá negou, inclusive não passou, quando Selá atingiu a maioridade, não se casou com Tamar. E Tamar tomou uma decisão trágica, terrível, mas ao mesmo tempo Deus usa isso na sua genealogia. Ela se finge de prostituta, vai para uma cidade, Judá então possui, veja que aberração, uma prostituta, que era sua nora, isso é uma aberração em Israel, e aí ela aparece grávida e ele diz, ela precisa ser apedrejada porque ela constituiu traição. Como ela era viúva, ela não poderia aparecer grávida sem estar casada com um dos seus filhos. Então veja que homem injusto, de uma certa forma, quer punir a sua nora por ele mesmo não ter feito algo correto, e ela, então, justificada, entre aspas, pelo erro dele, aparece grávida. Então ele disse, ela deveria ser apedrejada. E ela diz, olha, eu estou grávida, não tinha exame de DNA naquela época, gente, eu estou grávida daquele que eu tenho o bordão. Porque Judá, quando vai possuir Tamar, deixa com ela, como se fosse um sinal de pagamento, ele não tinha na hora por que pagar, deixou o seu bordão e a sua capa. E aqui eles se tornam certamente justo, porque ele ainda poderia negar, existem homens que mentem e continuam mentindo, mas ela diz assim, eu estou grávida desse homem aqui, do homem que eu tenho por posse essas peças. E ele diz, mais justa, Gênesis 38, 26, então disse Judá, mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a ela Selá, meu filho. Então ela é mais justa, porque ela se tornou então mãe do meu próprio filho. E constitui ali 2 filhos, ela é grávida e tem gêmeos. Esses gêmeos estão aqui, se eu observar, Tamar, no versículo 3, ela teve Pérez e Zera. Zera estava saindo com a mão para fora já, semelhante ao que aconteceu talvez com Jacó e Esaú, mas estava para fora e Pérez rompe a madre, passa na frente de Zera e se torna o primogênito. Então Pérez é da descendência de Jesus. Gênesis 46, 12 ou Gênesis 38, você vai entender um pouco melhor sobre isso. Raabe, irmãos, história. Ela era uma prostituta cananeia que ficava na muralha de Jericó, uma muralha aparentemente intransponível. O povo de Deus com Josué estava entrando na terra prometida
E Raabe, então, esconde espias israelitas do povo de Israel. Eles mandaram espias ali para sondar a terra. Raabe esconde esses espias para que eles não sejam alcançados pelos guardas de Jericó, que certamente matariam aqueles espias. E pelo fato dela ter sido fiel ao Senhor, escondendo aqueles espias do seu próprio povo, por crer no Deus de Israel, ela é poupada e toda a sua família, todos que estavam na casa de Raabe, as muralhas caem ao redor da casa de Raabe, só a casa dela permanece na muralha. Irmãos, ela teve uma fé genuína, e essa fé genuína, pela graça de Deus, a inseriu no povo de Deus, mostrando que até os gentios e pecadores podem ser alcançados pela graça. O que é interessante é que ela era uma prostituta, irmãos, uma ex-prostituta. E ainda assim, após esse evento, após a muralha de Jericó ser derrubada, após Israel dominar e matar e aniquilar cada ser humano de Jericó, ela se casa com um homem israelita, com um homem de Deus. Raabe se casou com Salmão. Salmão, descendente de Judá, descendente de Abraão. Salmão, então, de Raabe, queridos, uma ex-prostituta. Para você que pensa, nossa, como é que isso? Salmão vai se casar com uma prostituta, alguém que foi possuída por tantos homens. Existe redenção, restauração completa em Cristo. Não importa o seu passado, querido. Você pode ter uma nova vida em Cristo. Que lição maravilhosa. E é dele, de Naasson, juntamente com Raabe, que surge Boaz. E você já deve ter ouvido um pouco mais sobre Boaz, que possuiu Ruth, e então se torna bisavó de Davi. Josué 2,11 diz, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Isso são as palavras de Raabe. Ela ainda em Jericó, crê não nos deuses de Jericó, falsos deuses, mas crê no Deus de Israel. Hebreus 11, irmãos, a galeria dos heróis da fé, lista Raabe ali. No versículo 31 de Hebreus 11 diz, pela fé, Raabe, veja que interessante, não para massacrar, entenda que a Bíblia não tem essa intenção, não é para massacrar simplesmente o seu testemunho ou a sua reputação. É para registrar que você era do jeito que você era, e Deus então transformou você. Olha o que o texto de Hebreus diz, pela fé Raabe, a meretriz, a prostituta. Mas ela poderia ser marcada por outras coisas, não poderia, Gabriel? Isso é quem você era, querido. Mas você foi transformado pela graça salvífica de Cristo. Essa Raabe, que era meretriz, não pereceu com os incrédulos em Jericó, acolhendo então em paz os espias. Ela se tornou nova criatura em Deus. Ruth, queridos, a terceira mulher listada aqui na genealogia, era uma moabita estrangeira, mas era fiel à sua sogra Noemi. Então o seu marido morre, o seu sogro morre, seu cunhado morre, ficam ali aquelas três mulheres. Noemi, Márgara, decide voltar para a terra de Israel, convence as suas noras de que não deveriam acompanhá-la, ainda estava muito amarga e amargurada com Deus. Perceba aqui, Ruth se apega à alma de sua sogra e diz, o teu Deus é o meu Deus. Ela não se apegou somente a um ser humano especial, como Noemi talvez, para cuidar de Noemi, mas também se apega ao Deus de Noemi. E talvez tenha sido exatamente isso, essa aliança com Deus, que fez com que Ruth fosse fiel à sua sogra. O amor leal e a fé em Deus a colocaram na linhagem do Messias, queridos, mostrando que a salvação alcança todas as nações. Ruth, capítulo 1, 16 diz, não me enches, Noemi, para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Batseba, quarta mulher mencionada na genealogia. Ela é mencionada indiretamente como a mulher, a que fora a mulher de Urias. Ela era esposa de Urias, se envolveu com Davi, talvez por, obviamente, responsabilidade de Davi, mais pecador até do que Batseba. Nós não entendemos muito bem quais são as emoções, se ela de fato se deu em adultério completamente ao rei Davi, mas o fato é que o rei Davi usou da sua autoridade, certamente, para possuí-la. Então você sabe que toda aquela história de engano custa a Davi, inclusive o primeiro filho, que Batseba estava grávido. Ele morre e isso deixa Davi muito triste. Ele é exortado por Natã e então ele se arrepende diante do Senhor e compõe o Salmo 51. Mas a história de Batseba é interessante porque dela é que surge a descendência e a linhagem de Jesus, Salomão, que se tornaria rei de Israel no lugar de seu pai Davi. Então, mesmo em meio ao pecado e às consequências trágicas, inclusive a morte de um bebê inocente, a graça de Deus trouxe vida e preservou a linhagem messiânica, apesar dos erros de Davi.
ele foi capaz certamente de se arrepender, queridos. 2 Samuel 12, 24 diz, então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou aquele menino. Esse é o nosso Deus cheio de misericórdia. Finalmente Maria, quinta mulher, a mãe de Jesus, jovem, virgem de Nazaré, escolhida por Deus para ser mãe de Jesus, ela concebeu pelo Espírito Santo. Maria representa a submissão e a fé diante de algo humanamente impossível. Diferente das outras, ela não é lembrada por um passado de pecado ou estrangeirismo, mas pela sua obediência e humildade. Lucas capítulo 1, 38 diz, então, disse Maria, aqui está a serva do Senhor que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Essa submissão e essa disposição, Senhor, eis-me aqui, me usa como o Senhor quer. Então, essas 5 mulheres são listadas, Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria. E que contraste maravilhoso, certo? As 4 primeiras mostram a graça de Deus que redime histórias quebradas. E Maria aponta para a graça de Deus que se encarna no mundo em Cristo. Mateus cita essas mulheres para mostrar que a vinda do Messias não se deu por uma linhagem perfeita, irmãos. Mas não apenas as mulheres. Nós vamos conhecer um pouco da história de alguns homens aqui. Mas sim, a linhagem do Messias se dá pela graça que inclui pecadores, estrangeiros e também pessoas marginalizadas. Irmãos, rapidamente, Abraão, vocês conhecem a história dele. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar minha canetinha e circular o nome de cada pessoa na genealogia. Então, você vai ver que o nome de cada pessoa está listado 2 vezes. Foi gerado e gerou. Foi gerado e gerou. Aí eu circulo só uma vez. Mas só para você ter uma ideia dos nomes. É isso que eu faço aqui na minha Bíblia. Tá certo? Abraão, pai da fé, chamado por Deus para ser bênção às nações. Gênesis 12, 2. De ti, Abraão, farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. Vocês conhecem a história de Abraão, também marcada por muitos erros, mas ele andou com Deus, ele era amigo de Deus. Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, ele diz, eu não vou fazer ele no conselho da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo disse para si mesmo, nós não vamos saber Abraão sobre essas coisas que nós tentamos fazer contra Sodoma e Gomorra, e certamente eles vão lá e conversam com Abraão. Isaac, queridos, o filho da promessa, nasceu de Sara, em idade já avançada, Gênesis 26, 24. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Deus falando com Isaac. Não temas, porque eu sou contigo. Agora Jacó, que é Israel, nasce como enganador, transformado por Deus em Israel, pai das 12 tribos. Recebe a bênção de Isaac, seu pai, mesmo que por engano. Então se torna aquilo que Deus já tinha prometido para Jacó, e tinha dito para Rebeca e para Isaac. Aquilo que Isaac talvez quis fechar os olhos, mas foi a ordem de Deus. O mais velho será servo do mais moço. Mesmo fazendo isso pelos meios errados, Jacó, então, recebe de Deus a bênção verdadeira. Ele recebe a bênção de Isaac, vocês entendem isso? Vocês lembram dessa história? Mas você lembra que ele recebe a bênção do anjo no val de Jaboque, quando ele luta contra o anjo e diz, o anjo diz, já vai amanhecer o dia e eu preciso sair. Jacó diz o quê? Eu não vou te deixar sair até me abençoares. Me abençoa. E então ele toma uma nova postura para se encontrar com seu irmão Esaú e para se estabelecer como de fato o pai das 12 tribos. Judá então é o filho escolhido dessas 12 tribos. Filho de Jacó, da sua tribo viria o Messias. Olha o que diz Gênesis 49, 10. Muito tempo antes. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, até que venha o prometido rei dos judeus. Perez, filho de Judá com Tamar, ele lembra que ele era gêmeo de Zera, mas ele foi escolhido, ele era filho então de Judá com Tamar, destacou-se como líder entre os seus irmãos. Ruth, capítulo 4, versículo 18. São estas, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom, e aí ele cita a genealogia de Perez em Ruth 4, 18. Esrom, então, antepassado de famílias fortes em Judá. 1 Crônicas 2, 9 cita Esrom, e os filhos de Esrom que lhe nasceram foram Jeremael, Raão e Quelubai. Arão, queridos, foi o gerado por Esrom, antepassado da linhagem davídica. Ruth 4,19 diz, e Arão gerou Aminadab. Então, o próximo nome da lista era Aminadab, pai de Naasson. Números 1, 7 diz de Judá, Naasson, filho de Abinadab. Ok? Naasson, então, era príncipe da tribo de Judá no Êxodo. Números 2, 3. Os que amarem as suas tendas para o oriente, os que
amarem, isso mesmo, os que amarem as suas tendas para o Oriente, serão os da tribo de Judá, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminadab, será o príncipe dos filhos de Judá. Referências claras sobre ele ser como príncipe em destaque entre os filhos de Aminadab e entre a tribo de Judá. Então Naasson gera Salmão. Salmão casou-se com Raabe, você já conheceu, porque eu já listei aqui a história de Raabe, a ex-prostituta de Jericó. Mateus capítulo 1, 5, então, cita essa referência, né, até esse texto de Mateus, até esse texto da genealogia, nós não sabíamos quem tinha basicamente se casado com Raabe para ter Boaz. Boaz, então, é o redentor, o resgatador de Ruth. Ele se casa com Ruth, resgatando essa mulher e também a sua sogra. Então, Ruth, capítulo 4, versículo 13, diz: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Irmãos, nós estamos numa parte um pouco mais técnica, que eu poderia simplesmente dizer, aprendemos as lições, vamos para casa. Mas aqui é uma hora que você precisa aprender bastante sobre como estudar a genealogia. Não gaste pouco tempo na genealogia, pelo menos não na de Jesus. Leia, conheça, perscrute os textos, amém? Vocês estão entendendo que essa é uma parte mais técnica, eu estou passando um pouco rápido, mas é para a gente poder anotar os textos e vendo, existe uma história por trás. Existem muitas histórias marcantes por trás. Boaz, então, teve Obed. Obed é filho de Boaz e de Ruth, e ele é avô de Davi, porque ele teve Jessé. Então, você tem em Ruth, capítulo 4, versículo 17, as vizinhas deram-lhe o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram, então, Obed, e este é o pai de Jessé, pai de Davi. Jessé, pai de Davi, homem simples, mas escolhido por Deus, 1 Samuel 16, 1, enche o teu vaso de azeite, Samuel está falando para Jessé, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os filhos me promovi de um rei. Então, Deus fala com Samuel, enche um vaso de azeite, vem, vai à casa de Jessé, porque lá eu escolhi um rei. E nós temos o privilégio de toda sexta-feira estudar sobre essa história, lá no livro de 1 Samuel, estamos no capítulo 24, vamos para o capítulo 25. Toda sexta-feira o nosso PG tem sido riquíssimo aprender com Jesse sobre as histórias dos reis de Israel. E estamos ali no ápice da história de Davi, até que ele se torne rei. Davi, então, é o rei segundo o coração de Deus. Não sem pecado, mas um homem cheio de pecados, mas marcado, como temos aprendido com Jesse, com a palavra de Deus, marcado pelo arrependimento verdadeiro. Um coração ensinável. Ele é a figura central na promessa messiânica e Deus se agrada tanto de Davi, assim como de Abraão, que proferiu a ele várias e várias promessas. Aqui sim se estabelece um reinado. Até Saul, você lembra disso, não tinha rei em Israel. Então Saul é despotado e então entra Davi, destronado, e entra Davi como rei. E de Davi viria o Messias, que seria rei de justiça, rei de Israel. Em Atos capítulo 13, versículo 22, a palavra de Deus diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, irmãos, temos 14 gerações, agora vamos mais 14, de Davi ao exílio. Então, o segundo bloco de 14 gerações, Salomão, rei sábio, mas terminou a sua vida em idolatria. Temos esperanças de que ele tenha se arrependido em seu leito de morte e esteja nos céus, temos essa esperança, mas nem todos os homens citados aqui na genealogia de Jesus podemos afirmar que estão nos céus. Nós não podemos afirmar isso. Mesmo estando nas genealogias, e eu, como um torcedor aqui, grato a Deus, fico na expectativa de que eles estejam no céu, mas alguns não tiveram história de redenção. 1 Reis 11, 4 diz: pois sucedeu que no tempo da sua velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Então ele foi marcado por sabedoria, por governar de forma justa, mas se perverteu. Eu quero crer que, por ser autor bíblico, autor de alguns salmos, provérbios, também do livro de Eclesiastes, o livro de provérbios, o livro de cantares, eu quero crer que ele, por ter sido inspirado por Deus, foi de alguma forma alcançado pelo Senhor em sua última palavra, em seu último momento de vida. Mas Salomão teve um filho, Roboão, e talvez guiado por esse final de vida de Salomão, longe de Deus, Roboão divide o reino. Roboão rejeitou o conselho dos anciãos. Os anciãos, que eram anciãos e eram sábios do seu pai, disseram para Roboão não dobrar a aposta, para não ficar governando o povo com uma mão de ferro. E Roboão ouve o conselho dos jovens e começa a apertar ainda mais o povo. O povo se rebela com Jeroboão, 10 tribos se rebelam, o povo de Israel, o território de Israel se divide em território do norte, que chamava Israel, e o território do sul, Judá, irmãos. Então Roboão
rejeitou o conselho dos anciãos de governar com brandura e atendeu os jovens, dizendo: meu pai vos castigou com açoites e eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Olha como ele era cruel. Meu pai, Salomão, castigou vocês com açoites, eu vou com escorpiões. Judá se encheu de idolatria, altares pagãos e prostituição cultual no tempo de Roboão. 1 Reis, capítulo 12, 14, foi esse texto que eu li agora. 1 Reis 14, 22 diz: Judá fez o que era mal perante o Senhor e provocaram em zelo, mais do que tudo quanto fizeram seus pais, com os seus pecados que cometeram. Então, como juízo, queridos, Deus permite com que o rei do Egito, Sisaque, invadisse Jerusalém, saqueasse o templo de Salomão, seu pai, e o palácio. Você vai encontrar essa história em 1 Reis 14, 25 a 26, e 2 Crônicas 12, 2 a 9. Mas Roboão se arrepende de forma pelo menos parcial. Quando o profeta Semaías anuncia o juízo, Roboão e os príncipes de Judá se humilharam. 2 Crônicas 12, versículo 6. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram: o Senhor é justo. Deus poupou então Jerusalém da destruição completa. Mas permitiu que fossem servos do Egito para aprenderem a diferença entre servir ao Senhor e servir aos reis estrangeiros. Houve consequências seríssimas. Abias, então, filho de Roboão, rei de Judá, fez guerra contra Jeroboão, que se torna o rei de Israel, território do norte. Asa, eu vou ser um pouco mais breve aqui agora, você pode ler os textos depois, eu posso passar esse estudo para você no grupo do WhatsApp. Asa foi um rei fiel e voltou a buscar o Senhor. 2 Crônicas 14, 2 diz: fez Asa o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. Josafá, filho de Asa, ou gerado por Asa, rei que buscou a Deus, mas fez alianças erradas em sua vida. Depois Josafá teve Jorão. Jorão casou-se com Atalia. Atalia, queridos, era filha do rei Acabe de Jezabel. E trouxe para Judá a idolatria e a violência. O rei Jorão, que se casou com Atalia, filha de Acabe, reino do norte de Israel, um dos reis mais perversos, junto com a sua mulher Jezabel, que matou muitos profetas e perseguiu inclusive o profeta Elias. Esse Jorão se casa com Atalia e traz perversidade para Israel. 2 Crônicas 21, 6 diz: andou no caminho dos reis de Israel, território do norte, como fazia a casa de Acabe, terrível. Olha que interessante, porque tinha por mulher a filha de Acabe e fez o que era mal perante o Senhor. O profeta Elias, então, escreveu uma carta anunciando o juízo de Deus, o juízo condenatório de Deus contra Jorão. Está lá em 2 Crônicas 21, de 12 a 15. E o juízo se cumpriu. Sabe o que aconteceu com Jorão? Os filisteus e os árabes invadiram Judá, levaram os bens e levaram os filhos de Jorão. Irmãos, não desobedeça ao Senhor. Não deixe de andar no seu caminho, para que os seus filhos não sejam tomados de você. E se forem tomados, é bom que seja como Jó, foram tomados pelo próprio Deus. Ficou então gravemente enfermo de uma doença terrível nos seus intestinos. E veja como a Bíblia é crua, irmãos. Olha o que acontece com esse homem. Olha que devassidão. Olha que derrota. 2 Crônicas 21, 19. Durou a sua enfermidade por 2 anos doente. Não é um mês, não é 2 meses no hospital. É 2 anos no leito. E saindo-lhes os intestinos por efeito da doença, morreu em grande tormento. E o seu povo não queimou fogo algum em sua honra, como queimaram os seus pais. Ele foi enterrado como indigente, sem honra. Esse é o destino daqueles que se distanciam do Senhor, em vida, não apenas na segunda morte. E certamente desse nós não podemos afirmar que ele está com Cristo nos céus, e sim, é provável que esteja queimando no inferno desde aquele dia. Irmãos, eu quero fazer um detalhe aqui, uma observação rápida. Mateus escreveu: Jorão gerou Uzias, certo? Se você observar aí, Mateus fala: Jorão gerou Uzias. Você vai ver isso no versículo 8, tá? Mas em 1 Crônicas 3, versículo 11 e 12, aparecem 3 reis omitidos aqui. Mateus tem um compromisso com o bloco de divisão que ele estabeleceu, os 3 blocos de 14 gerações. Então, quando a palavra de Deus aparece gerou, que é o egenesen do grego, pode significar simplesmente foi ancestral de. Então não significa que aqui é uma paternidade imediata. Ok? Então Jorão gerou Uzias, ele omite Acasias, que era filho de Jorão. Acasias teve Joás, Joás teve Amazias, e então Amazias foi pai de Uzias. Então Uzias não era filho direto de Jorão, de acordo com o texto bíblico, e sim descendência, na linhagem de Jorão, ok?
Então, em várias partes, essa ideia acontece aqui no Evangelho de Mateus, não apenas aqui com Jorão e Uzias. Uzias, então, foi um rei próspero, mas caiu em orgulho. 2 Crônicas 26:16 diz: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus. Uzias foi aquele conhecido no texto de Isaías capítulo 6, no chamamento de Isaías, que ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e as abas de suas vestes cobriam o templo, lembra? Então Isaías capítulo 6 é uma referência do rei Uzias. Uzias então gerou Jotão. Jotão fez o que era reto, mas o povo ainda corrompia-se no seu reinado. Então ele tinha uma liderança, mas como a gente vai aprender, se Deus quiser, com o Jesse lá no PG, sexta-feira, a gente vai avançar por todos esses reis. Eu estou trazendo um panorama, mas tudo isso a gente vai aprender com detalhes lá no PG, tá certo? Vai ser muito divertido. Então, se aproprie desse interesse por esses reis. Esse rei aqui, Jotão, ele tinha uma liderança, mas ele não era líder muito forte. Então o povo continuava se corrompendo diante do Senhor, ok? Acais, Jotão teve Acais, gerou Acais, e Acais foi um rei ímpio e se entregou à idolatria. 2 Reis 16:2. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Acais teve Ezequias, um rei muito referendado na palavra de Deus, como um rei nobre do Senhor, como um rei que resgatou a palavra de Deus e o avivamento, um rei piedoso e reformou. Foi como a gente se lembra muito bem de Calvino ou de Lutero, os reformadores da boa teologia. Ezequias foi um rei reformador. Ezequias era um rei piedoso. 2 Reis 18:5 diz: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá. E eles realmente geram uma reforma para um resgate da palavra de Deus. Então, de Ezequias, olha o contraste, vem talvez o rei mais terrível de Israel, do povo de Judá, porque o mais terrível seria certamente Acais, mas do território de Judá vem Manassés, rei perverso, idólatra. Ele foi descrito como o pior rei de Judá, pior que as nações pagãs. 2 Reis 21:6 diz: fez passar o seu filho pelo fogo. Queimou o filho, gente. Manassés queimou o seu filho por causa de um falso deus, Moloque. Ele adivinhava pelas nuvens. Imagine um rei guru, um rei mago, um rei tolo, cheio de magia negra. Ele era agoreiro, instituiu médiuns, feiticeiros em todo o reino. Ele fez muitíssimo o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar o Senhor a ira. Mas, irmãos, em 2 Crônicas, capítulo 33, eu não posso deixar de falar isso. Nós temos um detalhe que 2 Reis não registra. Ele se arrepende no final de sua vida. Existe espaço para se arrepender, até para aquele que adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, até para aquele que acreditava fazer milagres por meio de magia negra, até para aquele que queimou seus próprios filhos a um falso rei, a um falso Deus, perdão. Ele se arrepende. Ele foi levado cativo com correntes para a Babilônia e no sofrimento se humilhou diante de Deus. O Senhor ouviu a sua oração e restaurou o trono. Você pode ler isso lá em 2 Crônicas 33, 12 a 13. Depois Manassés, gerou Amon. Amon, rei mau, seguiu os pecados de seu pai Manassés. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizeram Manassés seu pai. 2 Reis 21:20. E 2 Crônicas 33, 23 diz: mas não se humilhou perante o Senhor, como seu pai Manassés se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus delitos. Manassés se humilhou, se arrependeu. Amon não. Foi morto por conspiradores dentro da sua própria casa. O povo, em reação, matou os conspiradores e fez Josias, queridos. Anseiem por conhecerem Josias. Josias, queridos, foi então entronado, se tornou rei ainda garoto, pequenininho, porque o seu pai Amon tinha morrido. Isso está lá em 2 Crônicas 33. Josias era um rei fiel, restaurou a lei, um avivamento surge no meio de Israel. Se você conhece a história, se não, avance nas histórias dos reis, 2 Reis 23, 25. Antes dele não houve rei que se convertesse ao Senhor com todo o coração, nem depois dele se levantou outro semelhante. Mateus escreve: Josias gerou Jeconias, uma observação importante, e seus irmãos. É isso que está aqui em Mateus. Versículo 11, Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio babilônico. Ok? Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe aqui rápido. Josias gerou Eliaquim, que era chamado de Jeoaquim, e Jeoaquim foi pai de Joaquim, conhecido como Jeconias. 1 Crônicas 3, 15 a 16. Então,
Na verdade, Josias era, no mínimo, avô de Jeconias, ok? Então, Jeconias que aparece aí. Jeconias é o 28º nome, também chamado de Joaquim, filho de Joaquim, levado cativo para a Babilônia. 2 Reis 24:15 diz: transportou o rei da Babilônia a Joaquim, que é Jeconias, para a Babilônia, como também a mãe do rei. Irmãos, chegamos ao segundo bloco das 14 gerações. E o terceiro é bem mais rápido porque só até Zorobabel é que nós temos algum tipo de referência no Antigo Testamento. Depois de Zorobabel, todos os outros nomes não são listados no Antigo Testamento. Então, foi uma acurácia de realmente Mateus pegar ali aqueles livros de genealogias dos escribas ali no tempo de Jesus, tá bom? Do exílio até Cristo, 14 gerações. Salatiel, filho de Jeconias no exílio. Esdras, capítulo 3, versículo 2, fala: então se levantou Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel. Então Salatiel gera a Zorobabel. Zorobabel é o líder do retorno do exílio, e junto com Esdras, junto com Neemias, reconstrói o templo. Ageu 2:23, o profeta Ageu diz: naquele dia, diz o Senhor, te tomarei, ó Zorobabel, servo meu, e te farei como anel de selar. Depois, você conhece aí a sequência. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, Eliúde Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó a José, marido de Maria, pai legal, pai por adoção de Jesus. Aqui eu finalizo essa explicação dizendo que Jesus se torna filho de Davi por meio da adoção, queridos. A adoção. Não é improvável pensar que Maria também podia ser descendente de Davi, mas não existe registros históricos e nem bíblicos para apontar que Maria de fato era filha de Davi ou da descendência de Davi. Nós sabemos que José, em Lucas 3, da genealogia de Jesus, em Lucas 3, e em Mateus 1, era filho de Davi, da descendência de Davi. E esse José se torna pai de Jesus por adoção, pois se casou com Maria. Jesus Cristo, queridos, é o ápice de toda a genealogia, o Messias prometido, o Salvador do mundo. Porque, Mateus capítulo 1, 21, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Finalmente, versículo 17, para finalizar, eu vou finalizar essa explicação com um texto, uma citação de D.A. Carson, no seu comentário bíblico, um homem muito sério, estudioso, implacável, estudioso da palavra de Deus, e o seu comentário talvez seja o mais acadêmico de todos os comentários pastorais que nós lemos. O de R.C. Sproul é muito bom, o de Calvino é muito bom, certamente. Talvez o maior exegeta que já pisou nessa terra depois, né, dos apóstolos. Mas você pode ler J.C. Ryle, você pode ler Spurgeon. Geralmente são comentários mais pastorais. O comentário de D.A. Carson é científico, como que acadêmico. Ele explica vários cenários, vários estudiosos, e então ele chega nessa conclusão. A explicação mais simples, abre aspas, D.A. Carson. A explicação mais simples para o versículo 17, sobre a explicação os três blocos de 14 gerações, e a que melhor se encaixa no contexto, observa que, em hebraico, o valor numérico de Davi, que é a chave hermenêutica dessa genealogia é Davi. Ele começa dizendo que Jesus é filho de Davi, filho de Abraão. E ele é da linhagem real. Mateus está querendo provar para todo judeu que Jesus é rei. Então, Davi era o rei estabelecido no trono. Então, o nome Davi, no valor numérico em hebraico, é 14. Então, o nome de Davi significa, ou tem um valor numérico de 14. Várias palavras e vários nomes tinham símbolos numéricos no texto hebraico. A gente precisa conhecer os originais para entender isso. Com esse simbolismo, Mateus sugere que o prometido filho de Davi, o Messias, veio de fato de uma linhagem real. E se o terceiro conjunto de 14 tem um membro a menos, é um detalhe importante esse, são 3 conjuntos de 14, o último conjunto não tem 14 gerações, são 13 gerações, ok? Então aqui diz, se o terceiro conjunto de 14 tem um membro a menos, são 13 gerações, talvez isso supra para alguns leitores apenas a ideia de que Deus abrevia o tempo da aflição por causa do seu eleito. Como ele também misericordiosamente abreviou o tempo do exílio de Jesus, o Messias. Então Jesus teve um tempo como que de exílio, rápido ali, uma morte, mas ao mesmo tempo ele ressurgiu, ele morreu com 33 anos. Talvez essa ideia de uma geração a menos aponte para a geração que vem a partir de Jesus, dos filhos de Cristo. Aqueles que creem no seu nome são de fato filhos de Deus. Amém?
É só uma explicação do porquê, talvez, essas 14 gerações, e o porquê Mateus engole alguns filhos, alguns reis, para poder manter esse padrão de 14, muito provavelmente apontando para o símbolo numérico de Davi, que era 14. Irmãos, Deus abençoe vocês. Não esqueçam que as aplicações estão destrinchadas nessa pregação. Todas as vezes que você tiver dúvida sobre como estudar uma genealogia, ou sobre como ler essa genealogia de Jesus, ou como explicar para alguém, recorra a essa pregação. Nós temos ela em áudio, nós temos ela em vídeo lá no YouTube, pela graça de Deus, no canal da Igreja Cristã em Aldeia. Recorra a isso, estude esses textos, irmãos, não perca de vista que Jesus é rei, e ele veio para julgar e para reinar com justiça. E todo aquele que crê se torna filho desse rei, filho amado desse rei, e ao mesmo tempo sua noiva. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, apesar dessa pregação um pouco mais longa, nós te agradecemos porque é a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor Deus, que nossos corações estejam apegados, atentos e deslumbrados, Senhor Deus, com a tua verdade. Nos abençoa com a tua graça. Eu te agradeço pela paciência dos irmãos e os parabenizo por estarem tão firmes para aprender de ti e não se cansarem, Senhor Deus, do teu conhecimento. Ao contrário, amarem o teu conhecimento. Nos ajuda durante essa semana. Despede-nos com a tua santa paz, para que possamos, Senhor Deus, viver mais parecidos com Cristo, para que possamos desejar a tua vinda e para que possamos anunciar o evangelho do reino de Deus, desse rei Jesus a toda criatura. Nos ajuda, Senhor Deus, a fazer isso com fidelidade. Em nome de Cristo te oramos e te agradecemos. Amém, amém.